Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Feliz de estar aqui mais uma vez para poder ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Estava conversando com o pessoal quando estava chegando. Eu falei, hoje é o último domingo, último culto com congregação. Ah, que bênção. Último culto, até aqui o Senhor nos sustentou. E o Senhor irá fazer grandes coisas em nossa vida. É uma bênção. Todos os irmãos aqui trabalharam todos esses tempos, né? São mais de 17 anos, né? Ou 20 anos, se eu não me engano, como congregação. Então, glória a Deus, porque o Senhor nos sustentou. O inimigo tentou parar a igreja, mas a igreja persistiu. Amém? Pensando nisso, meus irmãos, eu queria refletir no texto de Lucas, capítulo 5, que vai de encontro com a nossa situação. Nós vamos tratar aqui sobre o milagre de Jesus, o chamado de Pedro. Agora que nós seremos independentes, o Senhor nos chama para trabalhar ainda mais para o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Porque nós não trabalhamos para homens, nós não trabalhamos para governos, mas nós trabalhamos para Deus. E é isso que nos estimula. Amém, meus irmãos? Lucas, capítulo 5, a gente vai discorrer do verso 1 até o verso de número 11. Lucas, capítulo 5. Provavelmente no seu título deve estar a pesca maravilhosa. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E diz Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Curva sua cabeça agora, nesse exato momento. Senhor, estamos aqui, Pai, reunidos, cônscios, Pai, da nossa pequenez, cônscios, Pai, da nossa miséria, Senhor. Mas ainda assim, estamos aqui para buscar ao Senhor. Nesse exato momento eu oro, Pai, para que os corações de pedra se tornem corações de carne. Nesse exato momento eu oro, Pai, para que a palavra do Senhor invada os corações daqueles que entraram aqui. Nesse exato momento eu oro, Pai, para que aqueles que entraram sem respostas saiam daqui, mais convictos de que o Senhor trará uma resposta e já trouxe. Que o Senhor abençoe o pregador nesta noite e que a mensagem seja exposta. Amém. Amém, meus irmãos? Queridos, o apóstolo Pedro, a qual é muito conhecido de nós todos, não é verdade? Ele é o reflexo da minha identidade. Ele é o reflexo da sua identidade. Pedro, ele é um homem, dentre outros, considerado muito contraditório entre si. Pedro, ele é um homem que de prontidão atende ao chamado de Cristo quando Cristo o chama, mas com a mesma intensidade o nega capítulos depois, não é verdade? Pedro, ele era aquele homem que ele ia do céu ao inferno no piscar de olhos.
Um homem muitas vezes inconstante, mas muitas vezes firme e líder da igreja. Era um homem simples, meus irmãos. Ele era irmão de André, filho de João, era um pescador, era um homem comum como nós, trabalhador, levantava cedo para trabalhar, levantava cedo para levar talvez os filhos na escola. Ele era um homem como eu e você. Resumindo em miúdos, o sangue de Pedro corre na minha e na sua veia. Eu e você somos como Pedro, meus irmãos. Nós somos como ele. Muitas vezes nós levantamos cedo, disposto a dar a vida por Cristo, mas momentos depois já titubeamos, não é verdade? Somos de altos e baixos, você e eu somos Pedro. Mas o que me deixa maravilhado é saber que o que Deus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na minha e na sua vida, amém? Porque nós somos homens como Pedro, nós somos comuns como ele. E o Senhor pode nos usar como usou o apóstolo Pedro. Seja quem for, adolescente, mocidade, jovens, adultos, idosos, o Senhor nos usará. Amém, meus irmãos? Então esse é o retrato da história de Pedro. Vamos entrar no texto mais à frente. Jesus, ele, a essa altura do campeonato, no capítulo 5, a fama dele já havia ultrapassado as barreiras das cidades ali ao redor da região. O mistério de Cristo, a sua fama, as histórias de Jesus já haviam chegado a outros povos, a outras cidades menores. Jesus, nos capítulos anteriores, ele já havia curado muitos. Jesus, ele já havia expulsado demônios. Jesus, no capítulo 4 do próprio livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele se intitula o próprio Messias. Então, a fama de Jesus já estava percorrendo sobre aquela região. Esse é o motivo da multidão vir até Cristo. Porque eles sabiam que tinha alguém que estava além do homem comum. E ele estava ali, na região da Galileia. Então, a fama de Jesus, ela cresceu. E qual que é o motivo da fama de Jesus crescer tanto? Por que Jesus atraía tantas e tantas multidões? Qual que era o motivo? Um dos fatores principais de Cristo era a sua pregação e o outro era os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus eram coisas que iam além da racionalidade humana. Jesus, ele fazia milagres que aos olhos dos homens pareciam impossíveis. No capítulo 5 aqui, ele já havia feito muitos milagres antes. Veja, meus irmãos, milagres não são truques. O que é um truque? Um mero truque de mágica? É algo que a pessoa faz, mas você sabe que existe um método por trás, na verdade? Existe uma metodologia. Eu não sei se os irmãos lembram, tinha um mágico muito famoso chamado Mr. M. Aí ele usava aquela máscara lá, e aí ele colocava a mesa ali, aí ele partia o cara no meio, fazia toda aquela... Mas no fundo você sabe que aquele é um truque, a pessoa não pode ser partida pelo meio e continuar viva, não é verdade? Você sabe que ali é um truque. Diferente de truques, os milagres de Cristo eram reais. Os milagres de Cristo eram verdadeiros. É por isso que ele atraía tantas e tantas multidões. Não é verdade? Muitos homens no decorrer da história, meus irmãos, atraem multidões, não é verdade? Até hoje. Não sei se os irmãos viram, está acontecendo a eleição na Argentina. E o presidenciável lá, ele arranca milhões e milhões de pessoas indo atrás dele. Não é tão difícil. Às vezes homens com boa retórica, homens com bom sofismo, homens com poder de convencimento que conseguem atrair muitas pessoas. Só que o interessante é que esses homens, eles até atraem um certo povo por um determinado tempo. Mas já diferente de Cristo, não. Ele atrai o seu povo por milhares e milhares de anos. Quanto tempo já não se passou? Séculos e séculos, e Jesus ainda atrai multidão, porque os milagres dele eram reconhecidos no passado, no presente, e serão reconhecidos no futuro, e na minha e na sua vida, amém? Os milagres de Jesus não são limitados, meus irmãos. Os milagres de Jesus são duradouros, são perenes. Lembra de quando Jesus, ele fazia aqueles milagres de cura de coxo? Aquele homem, aquele coxo, ele era curado, ele nunca mais voltava a ser coxo, porque era um milagre de Deus.
O cego que Jesus curava nunca mais voltava a ser cego. Sabe por quê? Porque era um milagre de Deus, vinha do próprio Deus. Não era truque que nem tem hoje, que nem tinha no passado. Não, eram milagres do Senhor. O leproso, quando Jesus cura aquele homem, a mão dele começa a ficar normal. E ali nós vemos que aquele leproso nunca mais voltava a ser leproso, porque era um milagre vindo de Deus. Os milagres de Deus são perenes, meus irmãos. Os milagres de Deus só funcionam porque de fato vem do próprio Deus. Isso é maravilhoso, porque mostra que Cristo, quando Cristo determina, nada pode ser revogado. Hoje em dia nós temos um modismo na igreja que diz que o homem determina e que o homem decreta. O homem não tem poder de determinar, de decretar nada. Mas quando Cristo decreta, quando Cristo age, quando Jesus faz o milagre, aquilo não pode ser revogado por nenhuma força, seja de homens, seja de governos, porque esse milagre vem de quem? De Deus. Ele é Deus, meus irmãos. Ele tem o poder para fazer milagres no passado, no presente, no futuro e hoje na sua vida e na minha vida, amém? C.S. Lewis, os irmãos já são conhecidos dele, reflete sobre um assunto muito, mas muito importante sobre a deidade de Jesus Cristo. Ele fala primeiro, ou Jesus enganou toda a humanidade de forma intencional, ou seja, ele era um mentiroso, ou Jesus, ele era um iludido, ou seja, ele era um fingido, ele se auto-enganava, ou nos resta a terceira opção, ele era Deus. Que é o que nós cremos, meus irmãos. Jesus, de fato, ele é Deus. Ele é Deus no passado, Ele é Deus no presente, Ele é Deus no futuro. E é por isso que os milagres dele são perenes. A Bíblia explica isso, porque lá em João capítulo 3 vai dizer que os discípulos chegam para ele e falam assim, Senhor, nós sabemos que você é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas maravilhas que o Senhor faz se não vir de Deus. O que você faz não vem de mero conhecimento humano limitado, não, isso vem de uma força maior. Nós só atribuímos isso a Deus, meus irmãos. A igreja tem que ter fé que o nosso Deus, o nosso Cristo, Ele ainda tem poder para agir na minha vida e na sua vida. O Senhor age na nossa vida. Mas o texto, ele continua, como eu disse, o relato bíblico nos fala que uma multidão via Cristo. Eu imagino que são milhares e milhares de pessoas. William Barclay, ele diz que na época de Jesus Cristo havia 9 cidades ao redor do Mar da Galileia. Cada uma delas com nada mais, nada menos do que 15 mil habitantes. Então, quem é bom de matemática, imagine que apenas 1/3 de cada cidade vinha até ver a mensagem de Cristo. Eu imagino que é uma multidão enorme, não é verdade? Muitas pessoas vinham ver Cristo. Eu imagino aquela praia cheia, aquele auditório cheio, para ouvirem, estarem sedentos da palavra do Senhor. A igreja do século 21 tem que ser assim, tem que ser sedenta pela palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor, querer a palavra do Senhor, porque Ele tem poder e Ele é o próprio Deus. Só que agora o texto continua e diz que Jesus, ele fica ali apertado pela multidão. E aqui vale a gente refletir em algo muito interessante, queridos, que mesmo Jesus apertado pelaquela multidão, na praia ele tinha toda a multidão, atrás dele ele tinha o lago de Genezaré, ao lado direito as montanhas de Golã, ao lado esquerdo as montanhas da Galileia. Jesus estava sufocado, mas mesmo assim Jesus pregou a palavra de Deus. Jesus, ele faz algo muito interessante, ele faz do seu barco, o seu púlpito, o barco de Pedro, ele improvisa, o barco de Pedro é o púlpito, a multidão ele usa como auditório, e ali ele prega a palavra do nosso Deus, meu irmão. Nós não devemos colocar empecilhos para pregar a palavra de Deus, mas pregá-la apesar dos empecilhos. Nós devemos pregar a palavra de Deus, não importa a situação, não importa o local, não importa o contexto, a palavra tem que ser pregada, meus irmãos. Faça como Cristo fez no texto bíblico que está escrito. Faça da sua casa o seu púlpito. Faça da sua família o seu auditório. Faça da sua empresa o seu púlpito. Faça dos seus funcionários ou das pessoas que trabalham com você o seu auditório. A igreja tem que ter essa convicção
que a mensagem ela tem que ser pregada, como o pastor diz de manhã, pregando a palavra em tempo e em fora de tempo. Não pare de pregar a palavra por meio de empecilhos. Deus nos chamou aqui, chamou a Pedro no passado, chamou você aqui hoje, para que você expresse e pregue a palavra de Deus. Quando eu estava entrando aqui, a Ângela estava falando comigo que ela faz xerox na casa dela, e todo cliente que vai lá, ela prega a palavra de Deus. Ela estava comentando comigo. Todo mundo que chega, senta lá para tomar um cafezinho, aí já injeta evangelho. Nós temos que ser assim. Falar de Deus. Um momento oportuno, pregar às pessoas. Sempre tem um momento oportuno. Sempre tem um momento que nós temos um tempo para falar. Então prega a palavra. Seja como Cristo. Cristo pregou a palavra do nosso Deus. Só que agora nós vamos entrar na personalidade de Pedro. Falamos de Jesus, agora vamos falar um pouco do apóstolo Pedro. Veja, meus irmãos, que na narrativa vai dizer que Pedro, ele ficou a noite inteira sem nenhum sucesso, sem pescar nada. Pedro estava tentando pescar a noite inteira. E existia um motivo dos pescadores ali na região do Mar da Galileia pescarem à noite, porque à noite a água ela é mais calma. À noite os peixes vão para águas rasas. Então veja bem, meus irmãos, o cenário ali era propício para que Pedro pegasse muitos peixes, não é verdade? Só que ele não conseguiu. Foi muito trabalho e nenhum retorno, muito esforço e nada, muita luta e nenhum nuance de vitória. Mas sabe o que me deixa maravilhado? É que mesmo assim, no amanhecer, Cristo estava de olho nele. Na nossa vida é assim, irmãos. Muitas vezes o cenário onde nós estamos parece ser um cenário legal. Muitas vezes o cenário onde nós estamos parece ser um cenário propício para dar certo. O vento está soprando ao nosso favor. O cenário ele é perfeito para que as coisas se encaixem. Só que não se encaixam. Pedro estava assim. Pedro estava nessa situação. O cenário era perfeito ali para que ele pescasse muitos peixes, mas ele não conseguiu pegar nada. Nós às vezes estamos na mesma situação de Pedro. Mas o que me deixa esperançoso é saber que mesmo nessa situação, nós não devemos temer, porque da mesma maneira que Jesus estava olhando a Pedro nessa situação, Deus está nos olhando, amém? O Senhor, Ele olha a nossa situação, Ele tem contato conosco. O Senhor, Ele não criou o mundo e deixou o mundo pelo seu bel prazer, não, Ele olha todo o nosso cenário, meus irmãos. E como Ele olhou para Pedro, Ele olhou para mim e Ele olhou para você também. Deus, Ele muitas vezes, meus irmãos, nos chama, não em momentos de bonança, mas momentos de angústia, momentos de dificuldade, em momentos onde a situação está apertada, onde parece que você não tem um fôlego para respirar. Jesus te olha e Ele vem falar conosco. Que foi o que aconteceu, porque agora nós entramos num diálogo. Pedro fala com Cristo e Cristo fala com Pedro. E aqui nós temos duas atitudes muito interessantes sobre Pedro. Pedro, ele é aquele homem chucrão, né? Ele primeiro falar para depois pensar. Pedro aqui nesse diálogo com Cristo, ele passa do não crer na palavra de Deus para o crer imediatamente. Como eu disse no começo, de altos e baixos, de crer no crer, de aceitar e negar. Esse é Pedro, esse somos eu, somos você. Repare comigo aqui no verso de número 5, do capítulo 5, Pedro começa um diálogo com Cristo. Está escrito assim: respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. Até aqui, só até aqui. Mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Queridos, Pedro muitas vezes tem uma visão racional das coisas, não é verdade? Pedro, ele olha pela ótica humana. Na visão de Pedro, ele parecia estar certo, porque ele dizia: os peixes vêm só à noite, eles vêm em água rasa, como que você me manda ir profundo e manda eu pescar peixes? Meus irmãos, muitas vezes nós temos essa visão limitada, mas nós não devemos esquecer que a nossa racionalidade ela é limitada pelo pecado. Às vezes a nossa racionalidade ela nos limita ao nosso escopo.
Às vezes você fala, Senhor, o Senhor mandou eu ir por aqui, por ali, mas o caminho certo é esse, o fluxo correto das coisas são essa. Para que dê certo, eu devo seguir esse caminho, esse é o caminho correto a ser seguido da minha vida. Não. A palavra do Senhor vai dizer que Deus diz, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os pensamentos de Deus vão além da nossa compreensão. Nós não devemos olhar o mundo pela ótica humana, mas sim sempre pela ótica divina e ter os olhos como os olhos de Deus. Os olhos de Deus vão além do que nós pensamos. As coisas de Deus, meus irmãos, muitas vezes parecem ser tão contraditórias, não é verdade? Lembra, o Evangelho é assim. Como que é o Evangelho? Você morre para você viver. Você tem que dar para receber. Você tem que estar fraco para estar forte. Quando nós olhamos isso, nós falamos, meu Deus, como isso? Como o Senhor nos dá essas dicas, nos dá essa orientação, nos dá essa ordenança, porque pela minha mente, se eu estou fraco, eu não posso estar forte. Mas nós nunca devemos esquecer que Deus, Ele sabe de todas as coisas, e Ele tem o controle da minha vida, da sua vida, na palma da mão. Nós não devemos colocar Deus, meus irmãos, numa mera caixinha, prendendo Ele a um escopo humano. O seu domínio vai sobre todas as coisas. Esse é o mal do homem hoje, é querer colocar Deus dentro de uma caixinha, como se fosse um ser criado à minha imagem e semelhança. Não nós, a imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele rompe o legalismo, meus irmãos. Deus, Ele age na nossa vida. E Ele agiu na vida de Pedro. Pedro achou que ele estava certo, mas Deus veio e quebrou os paradigmas para mostrar que Ele é Deus e que os milagres de Deus acontecem na minha e na sua vida e na vida da igreja presbiteriana City Buçocaba, amém? Só que agora Pedro, como eu disse, ele vai da incredulidade para a credulidade. Continue no verso 5, na parte B, ele diz aqui: mas pela sua palavra lançarei as redes. Aqui, meus irmãos, Pedro ele dá um passo de fé. Pedro ele reconhece a sua limitação e entende que Jesus poderia romper as barreiras da racionalidade. Nós devemos ser assim como Pedro. Não ficar apenas com a incredulidade, mas passar para a crença e crer. De fato o Senhor fez, de fato o Senhor fará. O nosso Deus, meus irmãos, foi o Deus que abriu o Mar Vermelho. Se você é crente, se você professou a sua fé, se você crê na palavra de Deus, você tem fé que Ele abriu o Mar Vermelho há tantos anos, milhares de anos atrás. O nosso Deus foi o Deus que morreu e ressuscitou para pagar o meu e o seu pecado. Então nós devemos ter essa fé. E agora o texto vai falar que Jesus, Ele faz os milagres e ali aquele barco de Pedro fica cheio de peixes. E Pedro ele tem outra atitude muito benéfica para nós. Essa atitude de Pedro nós devemos seguir. Pedro, ele tem atitudes dele que nós devemos deixar de lado, mas tem umas que a gente tem que seguir. Essa aqui a gente tem que seguir. O que Pedro faz? Ele reconhece que Jesus é Deus após o milagre. O que Pedro faz? Olha que interessante, ele não agradece pelos peixes. Veja que Pedro ele não diz para Deus falando, Senhor, vamos vender esses peixes, o Senhor tem um dom, um poder, um milagre, nós podemos enriquecer. Pedro não faz isso, porque Pedro ele não olha para o milagre, meus irmãos. Pedro ele olha para o Deus do milagre. Diferente de muitas igrejas hoje, meus irmãos. Muitas igrejas, meus irmãos, e o cristianismo brasileiro é esse. Eles não querem o Deus do milagre, mas querem o milagre de Deus. Eles querem a beatitude de Deus, mas não querem o Deus da beatitude. Eles querem as benéficas de Deus, mas não querem o Deus que dá essas benéficas. Não, Pedro ele nos dá uma lição muito interessante. Ele não olha aqueles peixes e fica com o coração ali no físico, não. Ele olha a Deus. Ele fala, Senhor, certamente Tu és Deus. Ele reconhece a deidade de Deus. Por meio do milagre, Pedro entendeu que Cristo, de fato, era o Messias. E é isso que faz a igreja crescer. É viver com Cristo, apesar dos milagres. Se Deus for fazer, Ele é Deus. E se Ele não for fazer, Ele também é Deus. Porque o nosso coração está junto com Deus. Lutero, na Dieta de Worms, ele diz algo muito interessante. Ele diz, a minha mente está cativa à palavra de Deus. A minha mente está presa à palavra de Deus.
porque ele queria buscar a Deus em primeiro lugar. E agora, meus irmãos, Pedro ele tem uma outra atitude que nós devemos seguir. Ele reconhece que ele é pecador. A primeira atitude de Pedro também é dizer: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Afasta-se de mim, Senhor, porque eu não sou merecedor. Ele tem a mesma atitude de Isaías, quando entrou no trono da glória do Senhor e disse: ai de mim, que sou pecador. Meus irmãos, todos que têm um contato com Cristo, com Deus, reconhecem a sua real miséria. Todos que de fato reconhecem a Deus como Deus, olham para dentro de si e falam: Senhor, eu sou pecador, eu necessito da sua graça. Se você errou, se você pecou, lembre que o Senhor, mesmo sabendo que Pedro era pecador, ele vocacionou a Pedro, ele chamou a Pedro. Isso nos dá uma lição muito interessante aqui, meus irmãos. Deus nos chama apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos pecados. Tem muitas pessoas que não vêm para a igreja, que dizem que são pecadoras demais, que a graça de Deus não pode transformá-las. Mentira do diabo. É mentira, meus irmãos. Deus, ele usa pessoas imperfeitas pelo trabalho perfeito dele que vem do céu. Se você errou, se nós erramos, se pessoas que entraram aqui dizem: Senhor, eu sou tão pecador que eu não sou digno de estar aqui, de fato você não é, mas Deus quer te usar para ser pescador de homens. Deus, ele quer te usar para pescar almas. Deus quer usar você imperfeito, como usou Pedro, mas para isso você precisa ter a atitude dele, reconhecer a miséria. Eu sou um miserável, Senhor, mas o Senhor me chamou aqui, me chamou para abalar as estruturas do inferno e para pregar o ano aceitável do Senhor. O Senhor nos chamou aqui, meus irmãos, cada um que entrou aqui, mesmo pelos nossos defeitos, nós somos pecadores, meus irmãos. Sabe, nós estávamos na IPO, o pastor Arival falando que o homem, ele é pecador, nós erramos, mas nós devemos entender que o erro não quer dizer que nós devemos parar. O erro, o pecado não quer dizer que nós devemos ficar para trás, não. O erro não quer dizer que nós devemos abandonar tudo, não. Quanto mais se você errar, você tem que vir para perto de Deus. A maioria das pessoas, quando pecam, se afastam de Deus, não querem mais Deus. Pedro, ele foi diferente, ele vai até Deus e clama a Deus. O Senhor quer trabalhar na minha e na sua vida e te usar como usou Pedro há muitos anos atrás, amém? Só que agora nós temos uma outra lição boa da parte de Pedro. Veja que Pedro, ele é reconhecido como o líder dos apóstolos. Pedro, ele tinha muita influência, ele sempre tomava frente, era ele que numa discussão dava a palavra final, era ele que ali conduzia o rebanho. Pedro, ele era um líder nato, meus irmãos. E é interessante que o texto fala que quando Jesus chama Pedro, ele não vem sozinho. Se você reparar no verso de número 11, número 10, vai dizer que não só Pedro foi ser pescador de almas, mas também Tiago e João. Aqui é muito interessante. Pedro, ele tinha muita influência sobre os seus demais. Porque quando Jesus chamou a Pedro e Pedro vai buscar a ele, os seus amigos também o seguem. E quando Pedro virou as costas para Cristo e voltou a pescar, os apóstolos também voltaram. Meus irmãos, todo líder, ele tem influência, seja positiva ou seja negativa. Cada líder, presbíteros, líderes das sociedades internas, diáconos, a sua atitude tem influência positiva ou negativa na vida daqueles que te vê como referência. Pedro era assim. Pedro, ele tinha a influência e o que ele fazia influenciava nos demais. É por isso que o líder deve ser uma pessoa santa, uma pessoa correta, uma pessoa justa. Porque você vai influenciar muitos. E o texto vai continuar nos dizendo, falando já na parte quase final, que Jesus, ele chama Pedro não mais para pescar peixes, mas ser pescadores de homens. Acompanhe comigo aqui, continuando no verso 10 até o verso 11. E de igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levantando os barcos para deixar a terra, deixaram tudo e o seguiram, meus irmãos. Aqui é o momento exato da vocação de Pedro, do chamado.
No momento que Deus o chama, que ele é selado e Deus traz ele para ser pescador de homens e não mais pescador de peixes. Isso mostra, meus irmãos, que o trabalho divino é mais importante que as coisas deste mundo. Pedro, ele deveria gastar todo o seu tempo agora para pregar o evangelho de Deus, para trabalhar pelo reino de Deus. A sua empresa de pesca fechou, agora ele vai trabalhar na empresa do reino, que é pregando a mensagem de Deus. Eu e você somos assim. Deus, ele nos chamou não para ficar preso ao aspecto físico deste mundo, mas para olhar o mundo, apesar do aspecto físico, entender que nós somos pescadores de homens, cada um que está aqui buscando ao Senhor. O Senhor chamou Pedro, e o Senhor me chamou, e chamou a cada um. Essa analogia nos mostra, meus irmãos, que as coisas físicas, ouro, prata, prosperidade, não valem uma alma salva. Trocando em miúdo, Jesus está falando para Pedro: Pedro, esqueça esse mundo e siga-me. Esqueça as coisas deste mundo e venha trabalhar no meu reino. Jesus, ele chamou a Pedro para pescar homens, meus irmãos. Pedro, ele não pescava homens, mas pelo chamado de Jesus, passou a pescar homens. Nós não devemos nos limitar a nós mesmos, meus irmãos. Sabe por que Pedro conseguiu ser pescador de homens? Porque quem chamou ele foi Cristo. Quem te chamou, quem me chamou, foi Jesus Cristo. É por isso que nós somos pescadores de homens, meus irmãos. O poder que está em nós vem do próprio Espírito Santo. Nós já fomos selados com o Espírito. Agora nós temos o poder do Espírito de Deus para pregar o Evangelho de Cristo. O Senhor me chamou, e Ele me chamou para pregar as boas novas do reino de Deus, meus irmãos. Pregue às pessoas, pregue à sociedade, pregue ao Brasil, pregue ao mundo, meus irmãos. Essa é a nossa missão. É por isso que nós somos capazes, porque é Ele que nos chamou, Ele que nos motivou, Ele que conseguiu por nós, e é por isso que nós vamos conseguir por Ele hoje. Amém? O Senhor nos chamou para isso, meus irmãos. O mundo aí fora está tão preso a essas coisas físicas, ao materialismo, ao mundanismo, não é verdade? O mundo aí fora está morrendo, meus irmãos. As pessoas estão jogadas aos seus prazeres, às suas cobiças. E isso também muitas vezes dentro das igrejas, meus irmãos. O que Jesus está falando para Pedro aqui é: esqueça o mundo e viva o reino de Deus. O Senhor nos chamou para esquecer o mundo e viver o reino do Senhor, meus irmãos. E de fato, o nosso apóstolo querido Pedro ouviu o chamado de Cristo. Pedro de fato foi preparado para pescar homens e levar multidões a Cristo. Pedro, ele foi o líder dos apóstolos, mesmo com as suas limitações. O Senhor o escolheu para ser um homem santo diante dele e escrever as epístolas que nós temos aqui. Ele foi o líder e nós podemos ser o líder se estivermos com o nosso coração fincados em Cristo. Pedro foi usado para abalar as estruturas do inferno no dia de Pentecostes. Queridos, o Senhor, Ele quer fazer isso comigo e com você. Ele quer que a igreja da City abale as estruturas do inferno. Ele quer que a igreja da City abale as estruturas do inferno a ponto de o diabo se retirar. Nós temos que ter essa fé, meus irmãos. Cada um tem um ministério dentro da igreja, isso é maravilhoso. Você sabe o ministério que Deus te chamou aqui dentro. Então agarre-o e fale: Senhor, eu trabalharei nisso para a sua honra e para a sua glória. Porque o Senhor me escolheu. Pedro foi assim, e no dia de Pentecoste, milhares de almas se converteram. Pedro era um pregador maravilhoso. Já pensou pregar aqui, pastor? E 3.000 almas se render? É algo maravilhoso, meus irmãos. Já pensou Deus te usar dessa maneira? Deus, Ele quer te usar, meus irmãos. Ele quer me usar. Nós devemos entender que eu e você somos igual Pedro. Nós somos igual a Ele, meus irmãos. Se nós repararmos toda a trajetória dele, nós, algum ponto ou outro, vamos nos identificar com Pedro. O Senhor nos escolheu para ser pescador de homens. Amém? A nossa igreja vai se organizar agora. E o Senhor, Ele quer que essa igreja seja uma igreja triunfante e uma igreja viva. Eu tenho fé que a igreja presbiteriana City será uma igreja que irá abalar as estruturas do inferno. Será uma igreja vencedora, uma igreja que será uma igreja plantadora de igrejas, uma igreja que irá trabalhar para o reino de Deus, se eu e você
estivermos dispostos a trabalhar para Deus. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por este momento, Pai, por essa palavra que foi